gravando esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês a respeito do Salmo 37, 25, onde o salmista Davi fala sobre aquele texto que muito se é falado, se é falado a respeito de fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo ser desamparado ou sua descendência mendigar o pão. É interessante que às vezes nós podemos observar que quantas vezes a gente vê pessoas, como cristãos, às vezes, que foram justificados em Cristo Jesus e passam dificuldades. Às vezes passam até necessidades, e aí a gente fica a pensar a questão sobre a palavra de Deus. Por que essas coisas não se cumprem em nossas vidas? Por que o salmista fala que ele foi moço e chegou até a velhice e nunca viu um justo ser desamparado? Nunca viu a descendência dele mendigando o pão. E hoje nós estamos aqui no Brasil, um país de muitas injustiças na área social, econômica, e muitas pessoas são justificadas em Cristo Jesus, que são cristãos, que creem no Senhor, que foram justificadas, passam por essa situação, enfrentam situações adversas na vida, todos os dias são desamparados, às vezes até passam fome, passam necessidades, os filhos passam privações. Aí eu fui pesquisar e fui pensar sobre esse texto que ele veio me falar e veio me inquietando, muito me inquietando. E eu cheguei à conclusão, dentro da palavra, que esse texto não está falando de que só porque você é cristão não vão vir dificuldades sobre vocês. Porque o próprio Jesus disse assim, no texto bíblico, ele diz assim, quando o autor do texto ele escreve sobre Jesus, ele diz assim que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? E outros inúmeros textos que falam das dificuldades. Pai, não os tira do mundo, mas livra-os do mal, porque o mal está presente. E nós vemos às vezes o próprio povo do Antigo Testamento passando por inúmeras situações difíceis. Nós vemos no livro de Abacuque falando sobre a injustiça social, sobre as dificuldades que o povo passava por causa das dificuldades que foram impostas sobre eles, né? E aí eu vendo sobre esse texto, eu cheguei à conclusão de que quando Davi escreveu esse texto, quando Davi trouxe essa palavra, ele estava falando a respeito de que ele estava falando a respeito de relacionamento. Porque o justo, ele não é desamparado por causa de bons relacionamentos que ele tem. A sua descendência não mendiga o pão. Se você lembrar mesmo, o próprio Davi, que tinha um amor muito forte por Jônatan, que era um grande amigo de Jônatan, né, o filho de Saul, ele encontra um filho de Jônatan lá em Lodebar, jogado, abandonado, coxo, e Jônatan foi justo com Davi, foi fiel, e Davi ele pega e ampara esse filho de Jônatan, né? Esse filho de Jônatan que estava desamparado e abandonado, e põe ele para comer na mesa de Davi, na mesa do rei. E nós vemos inúmeros textos na Bíblia também, isso por causa de relacionamento. Davi tinha um bom relacionamento com Jônatan. Então outros textos também, quando Deus ele envia o profeta para falar com a viúva de Sarepta, que ela pega, ele pede para ela fazer um bolo, um pão para ele comer, e ela pega e fala que não tem mais nada para comer, porque ela só tem o que ela tem para comer, ela vai comer, depois ela mais o filho dela vão morrer, porque o marido dela era um homem justo, ele serviu o profeta, né? Aí você vê a descendência do homem justo, não tem o que comer, mas o profeta fala para ela assim, traz o seu azeite e arruma vasilhas. Essa mulher foi de porta em porta pedindo vasilhas, arrumou tantas vasilhas, arrumou muitas vasilhas. Se essa mulher não fosse uma pessoa que tivesse um bom relacionamento com seus vizinhos, seu marido não tivesse sido homem justo, será que ela conseguiria todos esses favores? E por causa desse favor, ela acabou conseguindo receber a bênção de Deus, que encheu as vasilhas dela ao ponto dela poder até vender todos o azeite que ela precisava, que ela precisava para poder sustentar ela e a família dela. Então a gente pode perceber que esse texto é um texto que fala a respeito de um bom relacionamento, que o justo, aquele que tem bons relacionamentos, ele não vai ficar desamparado. Porque ele tem bons amigos, ele foi justo a vida dele, ele vai, na hora que da dificuldade, as dificuldades vão vir sim, os problemas vão aparecer sim, mas
a pessoa que anda na justiça, anda reto diante dos olhos de Deus, ele vai poder ter bons relacionamentos, ele vai saber a quem procurar, ele vai saber a quem pedir ajuda. E quando ele pedir ajuda, não lhe vai ser negado, porque vão se lembrar dele. Inclusive no Novo Testamento, tem um homem lá no Novo Testamento que ele chega numa parábola que Jesus Cristo fala a respeito de um servo mau, que ele pega e vê que vai perder o trabalho dele, ele começa a sair em todos os credores do chefe dele e fala para os credores: quanto você deve, meu patrão? Ah, eu devo 500 denários. Ah, então marca aí que você deve 50. E o outro fala: você deve quanto? Devo 100, marca 10. E você? Eu devo 10, marca 1. E aí, consequentemente, esse homem está preparando o terreno dele porque ele está tentando montar bons relacionamentos, mesmo em cima da hora, mas ele está vendo que se ele for bom com as pessoas, na hora que ele precisar, ele vai ter quem o ampare. E até essa descendência dele, se for possível. Então você percebe que em todo o texto bíblico, todos os textos bíblicos das pessoas desamparadas, elas estão sempre contando com outras. Bons relacionamentos. Então nós como cristãos precisamos trabalhar dentro dessa questão de valorizar os nossos relacionamentos. Porque os relacionamentos são muito importantes. Porque vai chegar um momento que nós estivermos enfrentando dificuldade e tivermos bons relacionamentos com pessoas que nos amam, elas não vão nos deixar na mão. Porque Deus vai tocar o coração delas, Deus vai poder usá-las para nos abençoar, nos ajudar. Assim também como nós. Quando houver pessoas com momentos difíceis, que foram justas, foram íntegras, e nós vamos, eles vão conseguir ganhar de nós nosso respeito. Então, meu irmão, seja justo, seja reto diante dos olhos de Deus, que você não vai ser desamparado. A sua descendência não vai mendigar o pão. Porque sempre quando Deus for te abençoar, Ele vai botar pessoas no seu caminho para poder abençoar você. Amém? Deus abençoe você e fique na paz.